Você já deve ter visto essa cena aqui do filme Oppenheimer. Well, have you met Dr. Gödel? We walk here most days. Trees are the most inspiring structures. Albert, might I have a word? Of course. Excuse me, sir. A cena do filme Oppenheimer retrata um dos maiores gênios da humanidade. E eu não estou falando do Albert Einstein, eu estou falando do Kurt Gödel. É claro que o Einstein é conhecido como ser o maior cientista da humanidade, mas essas alcunhas desses títulos, dos maiores, né, elas são uma coisa mais criada pela mídia e não pela lógica, não pela ciência propriamente dito. Porque a gente não consegue comparar pessoas que abalaram toda uma área do conhecimento e reinventaram toda uma teoria, assim como Einstein fez na física e o Gödel fez na lógica. Então a gente não consegue, na verdade, falar quem é maior gênio, se é o Einstein, se é o Gödel, se é o Aristóteles, se é o Olavo de Carvalho. A gente não consegue fazer uma comparação entre os grandes gênios da humanidade e dizer quem é mais genial, porque todos tiveram uma grande contribuição. Quem é Kurt Gödel? Kurt Gödel é aquele cara que vivia ali, unha e carne com Einstein, andando ali pela Universidade de Princeton, sempre juntinho, um do ladinho do outro, e é o cara que ficou conhecido pelo teorema da incompletude de Gödel, que praticamente o que esse teorema diz é que a matemática ou ela é contraditória, ou ela é inconsistente, ou ela não é completa, ou seja, existe uma teoria que está fora da próprio modelo formal, uma teoria que é maior que a própria matemática e que não pode ser descrito de forma formal, de forma completamente lógica. Isso explodiu a cabeça de todos aqueles que estavam trabalhando com lógica, porque estava todo mundo querendo chegar num modelo de lógica fechadinha, onde tivesse tudo ali completo, e ele conseguiu demonstrar que isso era impossível. Bom, aí já passou informação demais, eu já deixo com vocês para pensar sobre o que tudo isso significa. Vocês vão agora, se vocês conseguirem entender o que eu disse, vocês vão ficar o dia inteiro pensando em a matemática não é completamente lógica. Vocês vão agora parar para pensar isso no banho, a hora que vocês forem limpar um ralo do banheiro, a hora que vocês forem encher de gasolina no carro, em qualquer momento agora vocês vão ficar pensando, a matemática não é completamente lógica. Isso é bastante explosivo para a sua mente, né? Bom, eis que o Gödel provou. Então vamos falar sobre esse cara que é um gênio da área e que fundamentou a teoria da inteligência artificial, a teoria mais básica, né, da inteligência artificial e quais são as limitações da inteligência artificial. Kurt Gödel, né, ele nasceu na Áustria em 1906. Brin, né? Brin. Na verdade, atualmente ela tem um nome tcheco, ou seja, fazia parte do Império Austro-Húngaro, e as cidades nessa época, em 1906, elas tinham nomes alemães, elas passaram a ter nomes tchecos. Então essa cidade, ela passou a ter esse nome tcheco. Ele estudou na Universidade de Viena e ingressou em 1924, onde ele começou a estudar física. Bom, se ele começou a estudar física em 1924, você já consegue imaginar que ele passou pela Segunda Guerra Mundial. E foi justamente na Segunda Guerra Mundial que ele saiu da Áustria e foi para os Estados Unidos. Ele não foi necessariamente perseguido pelos nazistas, mas ele fugiu da guerra, já por não querer fazer parte de nenhum exército para lutar na guerra nem nada, ele fugiu para os Estados Unidos. E ao invés de ele fazer o caminho comum, que é passando pelo Atlântico, ele foi para os Estados Unidos através ali do Alasca, passou a Rússia e chegou nos Estados Unidos, né, atravessando o Canadá, chegou nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele encontrou nada mais, nada menos que um cara que deu total suporte para ele, porque ele já era conhecido nessa época por ser o gênio da teoria da incompletude, que era o Albert Einstein. O Albert Einstein, então, abraçou ele ali e ficou com ele na Universidade de Princeton, onde ele acabou depois ganhando o título de cidadão americano, né? Então ele é austríaco e tem também a nacionalidade americana. E uma coisa muito sensacional da história, ao contrário do Albert Einstein, né? Que teve uma vida toda comunzinha, teve filho, teve mulher e tudo mais, teve uma vida mais ou menos normal. Ele se casou, né? Ele se casou com uma dançarina de cabaré.
Então ele sofreu durante a vida dele com várias condições psicológicas, com paranoia, hipocondria. Ele tinha uma paranoia muito forte, ele achava que alguém sempre estava querendo envenenar ele. E nessa cena do filme Oppenheimer, a gente consegue ver que o Gödel tem uma anedota, né? Esse filme passa uma anedota. Primeiro, olha o que eles falam. Eles falam que o Gödel estava interessado nas árvores, que é uma estrutura de dados da computação. Então, Gödel provavelmente nunca se preocupou com as árvores do jeito que está ali, né? Isso foi meio que um apito de cachorro que o diretor do Oppenheimer colocou para as pessoas da área da computação. Porque a estrutura de dados árvore nem era uma coisa da área de estudo do Gödel, né? Ele era da área da lógica. Mas como essa lógica fundou a computação, eles acabaram colocando ele como um grande interessado nas árvores, que é uma estrutura de dados da computação. E o Einstein fala que está preocupado que ele não come. Isso realmente aconteceu na vida do Gödel. Ele parou de comer porque ele achava que estava sendo envenenado. Então ele achava que qualquer contradição que ele encontrasse durante os estudos dele, qualquer coisa que ele não conseguisse explicar de forma lógica, seria porque ele estava sendo envenenado e estava alucinando. Então ele realmente era uma pessoa que acreditava que qualquer contradição que ele encontrasse na vida dele era porque ele estava sendo envenenado e ele parou de comer, tá? Então o Gödel, ele tinha essa questão da paranoia. E ele, chegando nos Estados Unidos, quando ele tinha uma reunião com o juiz que iria julgar o caso dele da nacionalidade americana, ele precisava fazer um juramento à Constituição americana. Olha que interessante, que tem na biografia dele. Ele conversou com o Einstein e falou que ele não poderia jurar a Constituição americana porque ele tinha encontrado contradições lógicas dentro da Constituição americana e um juramento que ele faria à Constituição americana caso alguém viesse a dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, ele seria condescendente com esse golpe de Estado por ter jurado a Constituição americana. E ele veio com essa preocupação para o Einstein falar: eu não posso jurar a Constituição americana porque ela tem contradições lógicas. E aí o que o Einstein fez? E aí, o que o Einstein fez? O Einstein fez, cara, deixa disso, cara, vai lá e jura essa Constituição de uma vez e para você ganhar o título, senão, né, senão vai ser pior para você. E ele ficou nessa de não querer jurar a Constituição e acabou que ele jurou a Constituição e se tornou americano. Então, você vê como é que é a vida desse cara. Esse cara, ele realmente levou a área de estudo dele para a vida dele. Ele realmente viveu o que ele criou como teoria para a vida dele. Então ele, por exemplo, tinha essas coisas. E ele casou-se com uma dançarina de cabaré, como eu havia falado, né? Que era a esposa dele, e ele passou a ser o resto da vida dele muito dependente dessa esposa dele, Adele Porket, né? Dançarina de cabaré, que ele permaneceu até o fim da vida. E ele só confiava nela, então ele só comia a comida que ela fazia. Ele se negava a comer qualquer outro tipo de comida preparada por outras pessoas, porque ele achava que estava envenenado e ele só confiava na esposa dele para comer a comida. E aí o que o Gödel, o que aconteceu com ele até o fim da vida? Ele passou a ficar recluso num quarto e só comeu o que a esposa dele colocava, que passava inclusive por um buraco da porta para ele. Ele não tinha mais contato com ninguém. E ele, no final da vida, parou de comer e morreu de fome. Sim. Aqui tem uma fotinha aqui que eu vou colocar. Aqui tem uma foto real. Aqui, ó, que bonitinho. Aqui tem uma foto real do Gödel com o Einstein. E se conta que, pelas pessoas que eram da Universidade de New Jersey, né, em Princeton, New Jersey, que eles andavam tão juntinhos e eles andavam sempre tão juntos que algumas pessoas acreditavam que os dois andando ali, visto de longe, era uma senhora gorda e não duas pessoas. Então algumas pessoas olhavam pela janela, olhavam o Einstein e o Gödel juntinhos andando ali, e olha como eles estão juntinhos na foto. Acreditava que era uma senhora gorda que sempre passeava no parque. Então o diretor do filme realmente colocou o Gödel, né, com essa caricatura aí. E ele com certeza tinha uma aparência bem pior do que a do ator ali no filme, porque ele era uma pessoa que morreu de fome, ele morreu com 30 quilos. Pensa que desgraça a pessoa achar que estão envenenando ela e morrer de fome.
Então essa é a história de um dos maiores gênios da humanidade, um cara que fundamentou o que se chama de teoria de tudo, né? Que seria o cara que tentou muito. Na verdade, o trabalho do Gödel, ele veio assim de forma transversal e acabou com a teoria de um outro cara que se chama o Hilbert, que queria fazer a teoria do tudo, a teoria de que toda a matemática poderia ser descrita, toda a aritmética poderia ser descrita de forma lógica. E o Gödel moeu com a teoria do Hilbert no meio, né? Ou seja, ele provou que isso era completamente impossível. Então, por isso, o Gödel é considerado um dos maiores gênios da humanidade. E não, se não for o maior, né? Porque o maior é impossível de dizer, ele pelo menos estava sempre coladinho no maior deles, que era o Albert Einstein. E é isso aí, olha que história incrível que com certeza vocês nunca devem ter ouvido falar de um cara que fugiu dos nazistas, foi para os Estados Unidos, viveu toda a lógica que ele criou, se negou a jurar a Constituição dos Estados Unidos porque considerou que a Constituição dos Estados Unidos tinha uma contradição lógica e morreu de fome por achar que estava sendo envenenado. Se essa história não é incrível, eu não sei o que mais que é incrível no mundo, beleza? Falou.